Bom dia a todos e bom dia a todas. A data de hoje precisava ser marcada, apesar do momento convulsivo que passa esse país, e também, por que não dizer, esse micro-universo que é o Colégio Pedro II. Em 1837, Bernardo Pereira de Vasconcelos, o verdadeiro mentor do Colégio Pedro II, escrevia: nenhum cálculo de interesse pecuniário, frisava Bernardo Pereira de Vasconcelos, nenhum motivo menos nobre e menos patriótico que o desejo de ver a boa educação da mocidade. Ele começa desse jeito a encaminhar os princípios da fundação do Colégio Pedro II. Na verdade, se desejamos seguir esses princípios, desejamos entender o momento que o colégio passa, fortalecendo materialmente, não só ideologicamente, a ideia da inserção social. Acho complicado que sejamos felizes com pessoas infelizes ao nosso lado, seja pela cor da sua pele, seja pela sua escolha ou orientação sexual, seja pela sua condição social, enfim, sobre qualquer fator que faça com que um discrimine o outro. São passados muitos anos que a sociedade enfrenta esses problemas, que nós, daqui do Brasil, repudiamos ações em nome de religiões no Oriente Médio, onde pessoas são assassinadas em nome de um Deus, quando talvez todos eles estejam comungando da mesma ideia. Eu nunca vi uma Bíblia que dissesse mate. Por outro lado, eu tenho convicção que essa escola precisa se manter na vanguarda. Tenho convicção e dou direito. Eu dou direito a qualquer pessoa pensar diferente de nós. Eu dou direito a qualquer pessoa pensar, simplesmente. Mas não é possível que essa escola, uma escola desse tamanho, uma escola que representa o que representa, me perdoem todos o bairrismo, a melhor e a maior escola pública da América Latina, mantida 100%, genuinamente com o orçamento público. Ela não podia, num momento grave como este, fechar os olhos a questões que precisam ser tratadas. Temos estatísticas de um sem número de alunos que se suicidam por não conseguirem se estabelecer dentro desta sociedade pré-estabelecida, por uma besteira. Tínhamos até pouco tempo, minha querida reitora está aqui, e quando ela ingressou, essa coisa mudou um pouquinho, né? Ela sabe, ela começou a mudar. Tínhamos aqui um número de negros ínfimo em relação à população desse país. Não nos esqueçamos que pelo IBGE são 51% de afrodescendentes, mas pelos nossos concursos passavam somente aqueles que faziam parte de famílias que podiam custear estudos de preparação para o ingresso no Colégio Pedro II. Ora, que dicotomia! Uma escola pública, uma escola cujo princípio é aproximar as classes sociais, essa mesma escola fazia uma seleção onde só entravam aqueles que talvez não precisassem tanto dessa escola pública. Nesse momento, nós conseguimos aproximar essas classes, nesse momento em que foram criadas as cotas. Mas aí, por causa dessas ações todas, ações como a criação de classe de alfabetização, sabiam que essa escola tinha? Só essa escola tinha. E alguém acabou com isso, porque que absurdo, mais um ano de escolarização, isso é uma despesa muito grande. Claro que bom, mais tarde foi acrescido ao ensino fundamental um ano a mais, que é o chamado primeiro ano, e aí foi estendido para 5. Mas só aqui tinha a classe de alfabetização. Faz tempo. Depois, os trabalhos científicos de pedagogia começaram a mostrar o quanto biopsicossocialmente é importante que essa criança ingresse na escola aos 3 anos. Mas aí, o Colégio Pedro II já tinha experimentado isso. Antes de qualquer iniciativa, essa escola inseriu nos seus currículos o estudo das ciências sociais. Porque, acima de tudo, as aulas são dadas para pessoas, são dadas para indivíduos.
É preciso, antes de mais nada, que o indivíduo se aproprie de si mesmo para poder se apropriar de outras ciências. Quando todo mundo acabou com o desenho, essa escola manteve o desenho. Essa escola disse para todo mundo que aquela coisa óbvia do plano precisa ser conhecida para que se chegue aos mistérios do ébora. Hoje, na ciência, nada mais é projetado sem uma boa consistência do conhecimento do espaço. E aí vem outras disciplinas a reboque, que a sociedade em geral acredita que são desnecessárias, como o ensino de arte, de música, de sociologia, filosofia, desenho. A língua estrangeira. Por que o inglês? Se nós estamos na América do Sul, todo mundo à nossa volta fala espanhol. O Oscar não está dizendo não inglês, sim, mas também o francês, também o espanhol. É lógico, os mais jovens devem saber que tudo isso custa dinheiro, é mais caro, visto assim. Mas fica barato quando você começa a observar a qualidade do homem que você forma, o patamar, a estatura do cidadão que você forma. Um cidadão crítico, dono do seu nariz, capaz de entender a conjuntura, capaz de se posicionar, capaz de influenciar, capaz de participar, capaz de se livrar de alguns dogmas que não servem absolutamente para nada, porque a orientação sexual sua não interfere em nada na minha vida. A cor da sua pele, ela pode até mudar pela exposição ao sol. Então por que você vai condenar alguém por uma condição imutável, que é o teor de melanina em sua pele, para o resto da vida? Se você vem do Nordeste e tem sotaque, se a sua cabeça é maior ou menor, que é uma besteira, quero informar que todas são do mesmo tamanho, muda apenas a forma, mas para isso é preciso ter noção de ébora para entender, para isso é preciso ter sensibilidade, para isso é preciso que você tenha uma educação capaz de fazer com que você tenha o senso crítico para o debate. Essa escola hoje, com muito prazer, ela entrega óculos, lentes, muletas, infelizmente, quando precisa, cadeira de roda, remédio, uniforme, tênis, meia. Essa casa entrega 9 milhões de dinheiro público para o aluno, através de uma rubrica chamada assistente estudantil. Essa casa passou 4 meses recebendo 17% de um orçamento cheio de 100%. Essa casa decidiu pagar em 3 vezes a todos, para que a gente pudesse continuar mandando alunos à Índia, à Espanha, ao Canadá, a Portugal, apresentar trabalhos científicos, mas também apresentar o Colégio Pedro II ao mundo. Quantas vezes algum daqueles jovens irão novamente ao exterior? A dívida estava imensa, a dívida estava em 6 milhões de reais. No meu CPF, ninguém se assuste. Ao longo do ano, essa dívida foi reduzida e chegamos hoje a uma dívida de... Quanto, Léo? Não tem dívida? 2 milhões? Caramba. Então, em dezembro nós devemos apenas 2 milhões. Mas aqui não faltou luz, aqui não faltou água, a casa não foi fechada, não faltou merenda, todos viajaram, se fosse justo. E nós chegamos ao final do ano com 2 milhões de dívidas, que são minhas, mas também é do governo federal, a quem cabe custear as ações sociais. Os direitos conquistados por essa nação, em termos de ações e projetos sociais, precisa ser mantido, simplesmente porque estamos falando de um país ainda subdesenvolvido, um país que tem uma dívida imensa passiva, com boa parte da sua população. Um país que precisa formar homens e mulheres capazes de atuar no sistema, para que não acreditemos que a dívida pública se deve somente aos 6% de custeio público. A dívida pública também é devida ao serviço da dívida externa, é devido à não taxação de grandes fortunas, é devido à não cobrança de impostos,
das grandes empresas, e é devido à farra imobiliária que é feita com o dinheiro público na hora que você recebe uma multinacional para aqui se instalar. Se o nome disso é desenvolvimento, o nome daquilo outro também é. Enquanto nós não tivermos segurança, que todos vão ter acesso a boa educação e a boa saúde, as bolsas continuam sendo necessárias. Mas enquanto a gente não puder mais resistir de formar pessoas como aquelas que são formadas no Colégio Pedro II, para que haja pelo menos uma voz, a do Colégio Pedro II, tentando mostrar que este país é de todos e que ele começa num banco escolar, a gente vai repetir erros do passado em que ficamos muitos anos presos a um cone de sombra, até que o povo quisesse e dissesse que gostaria de ter acesso a todos aqueles bens de consumo e bens sociais que são inerentes à vida. Então eu marco o dia de hoje com uma solenidade simples, para que nunca diga que no ano de 2016 não houve uma comemoração. Houve. Singela, que vai envolver docentes da casa, como sempre fizemos. E uma comemoração que vai marcar o ano de 2016. Um ano atípico, em que a sociedade me cobra que eu invada os campos para retirar os alunos coercitivamente. Eu não vou fazer isso, estou declarando de público, como não fiz. Eu fui à justiça, obrigado, professora Vera Maria Ferreira Rodrigues. Eu fui à justiça, eu encarei a justiça e vários pedidos de exoneração e de prisão, consciente de que eu estava fazendo certo. E o juízo da 17ª Vara Federal corroborou que eu estava fazendo certo. Porque sempre tem o dia seguinte do ato violento. A coerção, como está na física, ela prevê o vetor contrário. Toda ação corresponde a uma reação. Mas isso não era o mais importante, não. O mais importante era eu dormir de noite sabendo que um aluno nosso, um estudante nosso, que quem está lá é estudante do Colégio Pedro II, quem está lá é aquele que a sociedade laureia como bom aluno, mas que numa hora dessa é preciso entender que esse bom aluno está nesse momento numa situação vulnerável e que uma assinatura minha podia propiciar a perda de um olho, podia propiciar um problema respiratório. E eu não vou trocar isto por um debate que está sendo travado com esses alunos ocupantes. E ocupam por uma causa. Não é uma ocupação contra a reitoria, não é uma ocupação contra o Colégio Pedro II, é uma causa. E nós temos que aprender a respeitar e debater. Ocupação tem tempo curto, ela está para terminar. Fiquem certos todos, inclusive os nossos detratores. Inclusive aqueles que leram de propósito que essa escola tinha determinado o uso de saia para os meninos. Essa escola é muito mais do que um papel dizendo que roupa você vai usar. Me desculpe, o reitor também não ia ser autor de um ato comezinho dizendo a partir de hoje todos podem usar saia. Não é isso que está escrito. Mas ninguém se deu o trabalho de ler. Ficaram com a manchete do Jornal Globo, do Jornal Extra e do Jornal Dia. E hoje propagam que nessa escola é possível usar saia. Mas aí eles acertam. Nessa escola é possível você ter o gênero que você tem, ter a cor que você tem, ter a condição social que você tem. Essa escola caminha para a inserção social. Essa escola caminha por respeito. Essa escola caminha para a ética, essa escola caminha para a decência. Por causa de vocês que estão aí. A mim só cabe não atrapalhar isso. A mim só cabe representar tudo isso. Senhores, há uma greve em curso. Em breve ela vai terminar, face às ações que estão sendo decididas no Congresso e no Senado. O ano letivo será retomado. A normalidade virá, como ciclicamente sempre aconteceu. Já houve outras greves. Ocupação nunca houve. Mas fica sendo marcada a primeira, sem que o Colégio Pedro II, seus dirigentes, seus gestores, tenham tomado uma ação violenta contra o seu estudante, que vai continuar sendo estudante depois da desocupação. Violentamente ou não violentamente, ele se mantém estudante. E é preciso que isso seja entendido. Não há no reitor
nenhuma ação de omissão quanto a isso. Há no reitor uma tentativa muito grande de fazer com que ele represente essa escola que ficou ao longo dos 179 anos conhecido como uma escola que, acima de tudo, é de vanguarda e aprendeu a respeitar o direito do próximo. Que todos possam ter um bom dia. Na próxima vez que eu voltar, eu vou fazer a apresentação dos nossos homenageados. Muito obrigado a todos.